Amados, falando em oração, abra a sua Bíblia, vamos continuar lá no livro de Marcos. Já estamos há alguns anos nesse livro, é claro, a gente não segue aquela sequência firme, né? Tem os dias livres, temas livres, mas domingo nós ministramos aqui e agora continuamos Mateus ou Marcos 14. Do verso 32 ao 42. 32 ao 42. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani quer dizer prensa de azeitona para puxar o óleo. Getsêmani, aonde a azeitona é prensada para sair o azeite. Aí já diz alguma coisa, né? Jesus foi para o Getsêmani. Eu já estive lá 2 vezes, uma delas com a Maria Cláudia, tivemos um culto ali junto com o bispo. Fogo caiu, um momento de oração maravilhoso. Depois, cantando o hino ali ao Senhor, foi um momento muito especial. Da outra vez eu estive com o bispo Primaz. E ele saiu assim, eu fui junto com ele para um local sozinho assim orar. Dessa vez não, foi um culto mesmo, a gente orando juntos e cantando. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levantando consigo Pedro, eu estou lendo na NAA, uma das traduções que eu mais gosto, é a que eu mais tenho usado. E levantando-se consigo, Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Quem é que está tomado de pavor e de angústia aqui, irmãos? Quem é que está tomado de pavor e angústia? Aonde ele está? Getsêmani, prensa de azeitona. Ele ia passar por uma prensa, forma tal que ia suar sangue. E ele entra num estado de pavor e de angústia. E lhes disse, Jesus disse, olha o estado interior de Jesus, preste atenção. A minha alma está profundamente triste até a morte. Olha isso. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e o quê? Vigiai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Jesus estava com vontade de passar esse momento? Estava orando para que fosse poupado. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Em outras traduções diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando-se, achou os seus discípulos dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Então ele foi orar de novo, as mesmas palavras. Ele não orou outra coisa, repetiu as mesmas palavras. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabia o que lhes responder. E quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima.
Então era uma moenda realmente. Olha que situação. Nós podemos tirar uma aprendizagem nesse texto, porque o que foi escrito foi para o nosso crescimento espiritual, para a nossa orientação de vida cristã, o nosso direcionamento para o céu e atravessarmos esse mundo de agonia e de aflição. O que me chama a atenção, vá comigo lá no verso 26. Olha o que diz aí. Antes de Jesus ir para o Getsêmani, o que ele fez? Cantou salmos, cantou hinos. Provável aí, pela tradição judaica, é que os salmos que ele cantaram foi do Salmo 113 ao 118. Era os salmos são hinos, né, cantados, desse período da Páscoa. Então, tendo cantado, ele foi para a agonia. Então, Jesus cantou antes de ir passar pelo Getsêmani. Máquina, prensa de amassar as azeitonas para sair azeite. Então, guarde isso. Ele cantou sabendo que estava indo suar sangue, sabendo que estava indo para um momento de grande agonia, de grande aflição. Então vamos lá. O que a gente aprende aqui? Algumas coisas nós aprendemos nesse texto, que serve para a minha vida e a sua. Quão profundamente nosso Senhor sentiu a carga do pecado da humanidade nesse momento. Eu tenho trabalhado com vocês nesses anos, ministrando o livro de Marcos, trabalhando um material de um pastor, de um bispo anglicano de Liverpool. Ele foi pastor ali em 1870, mais ou menos, chamado J.C. Riley. Um homem de Deus, um homem de vida piedosa na presença do Senhor. E as suas meditações me edificam muito, seus comentários, e por isso que eu compartilho com a igreja. Claro que eu compartilho também dentro da minha experiência de vida cristã e pastoral, né? Então, o que nós aprendemos aqui em primeiro lugar é que esse texto que está falando de Getsêmani, de ser prensado, preste atenção aqui, cada adolescente, cada jovem, em que Jesus, a Bíblia diz que ele estava tomado de um pavor e tomado de angústia. E ele chegou a dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus estava sentindo gosto de morte na boca. Não sei se você já sentiu isso. Gosto de morte na boca. Jesus estava tomado de um pavor, de angústia, de uma profunda tristeza até a morte. Quer dizer, o que a Bíblia tinha de palavras para colocar a agonia que Jesus estava sentindo, ela colocou no texto. O autor, Marcos, colocou no texto. Marcos diz a alguns que se nós não tivemos o evangelho de Pedro, mas tivemos o evangelho de Marcos, que na verdade é uma compilação das citações de Pedro para Marcos, que era seu parente mais novo. Então, por alguns estudiosos, é como se a gente estivesse lendo o escrito de Pedro. Então, amados, Jesus sentiu aqui essa agonia. Por que Jesus sentiu tanta agonia no Getsêmani? Não foi simplesmente porque ele estava com medo, porque ia morrer, porque Deus revelou que ele ia morrer na cruz. Não é simplesmente porque ele saberia que ia passar uma noite sendo julgado injustamente, cuspido no rosto. Preste atenção.
porque tudo isso é por mim e sua causa. Jesus não estava com esse medo, essa tristeza de morte, esse pavor. Não é por medo físico da morte. Não era isso. Mas por que Jesus estava sentindo tanta agonia, que tem um outro texto em Lucas que diz que ele suou sangue? Por que isso? Por que tanto pavor? Por que tanta angústia? Por que tanta tristeza? Por que sentimento de morte, de tristeza de morte? Não precisa levantar a sua mão. Mas quem já caiu num pecado, sabe mais ou menos o que Jesus passou e o que alguém que cai no pecado passa. Esse sentimento de angústia, de pavor, de tristeza, você sente, tem um ditado agora, o pessoal fala, não sente o pé no chão, mais ou menos assim, né? Você perde a firmeza, você perde a alegria, você não encara mais as pessoas, você quer se esconder. É um vazio tão grande que não tem como descrever. É uma tristeza, é um gosto de morte, é um pavor da eternidade, da perda da comunhão com Deus, com a igreja, tão grande, que a gente não tem como descrever num poema, num papel. Isso quando eu e você caímos num pecado. Jesus sentiu isso aqui tudo porque todos os pecados da humanidade estavam agora sobre ele. Se um pecado que nós cometemos nos leva a um sentimento de vazio, de dor, de separação de Deus, de instabilidade, de dúvida, de medo. Imagina o pecado de todo mundo sobre alguém. Todos os pecados de todas as pessoas, antes e depois, toda a humanidade sobre Jesus. Você pode imaginar isso? Eu estou conseguindo fazer você entender isso? Se um pecado nosso nos leva a uma agonia tamanha, imagina todos os pecados juntos de uma vez só em cima de uma pessoa. Porque Jesus não cometeu pecado, mas todos os nossos pecados foram jogados sobre ele. E o que o pecado produz? Separação de Deus. Por isso que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado separa de Deus. Jesus não cometeu pecado, mas os nossos pecados estavam sobre ele. Então ele sentiu tudo o que um pecado produz. Agora, estava todos os pecados da humanidade. Do erro de Abel, do erro de Adão e Eva, do assassinato de Caim, até o último homem que vai viver. Todos os pecados. Se um pecado que nós cometemos leva a um vazio, imagina todos sobre Jesus. Então Jesus sentiu, ele não dava conta. Por isso que a Bíblia diz que ele suou sangue. A ciência não tem como explicar isso. Não tem, porque como é que você vai explicar todos os pecados em cima de um ser humano? Agonia extrema. Não tinha remédio para curar isso. Então Jesus, essa agonia, esse suar sangue, esse gosto de morte, de tristeza, de angústia, de pavor, não é medo das chibatadas dos romanos, não é medo dos pregos, da cruz, não é medo e ódio, angústia e tristeza pela condenação falsa e mentirosa, não é a noite de perda de sono apanhando no rosto, sendo esmurrado. Não era nada disso. Essa agonia, esse pavor, essa tristeza de Jesus é porque os seus pecados, tudo junto,
estava sobre uma só pessoa. Então eu estou tentando fazer você refletir se uma vez que a gente cai num pecado, é um sentimento desgraçado, miserável, terrível, de vazio, de tudo que não presta. Imagina todos os sentimentos de uma vez só. A Bíblia nos diz que ele foi feito maldição, porque a Bíblia diz que quem morria na cruz era amaldiçoado. Quem morresse no madeiro era amaldiçoado. Então Jesus estava num estado de maldição. Por quê, pastor? Porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. Maldito todo aquele que for pregado no madeiro, está escrito lá no Pentateuco. Então Jesus estava como maldito ali, porque estava todos os pecados. Só que o que acontece? Em vez de eu e você estarmos ali, ele assumiu o lugar. Pastor Azavan, Deus colocou Jesus e Jesus aceitou ficar lá no meu e no seu lugar. Olha que coisa. Amados, quando nós refletimos isso, você e eu temos que fazer uma reflexão melhor do que um pregador ou eu aqui pegar esse microfone e ficar condenando você pelos seus pecados. Oh, seu pecador, seu adulto, seu não sei o quê. Quando nós refletimos, Jesus no Calvário, Jesus no Getsêmani, o pavor, a dor, o medo, a maldição que estava sobre ele. Ele estava debaixo de maldição ali. Todas as maldições, todas as desgraças da humanidade, doenças, dores, tudo aquilo que o pecado gerou, estava em cima de Jesus. Só assim. Por isso que ninguém mais no mundo suou sangue. Porque ninguém vai passar por isso. Ninguém mais vai sentir isso. Então Jesus estava sentindo ali o peso dos meus pecados, da humanidade, todas as transgressões, todos os homicídios, todos os adultérios, todas as traições, todas as punhaladas nas costas, todas as difamações, todas as invejas, tudo que não presta estava sendo jogado sobre Jesus. Tudo aquilo que não presta que a humanidade comete estava sobre Jesus. Então foi um peso tão grande. Então eu quero que você faça essa comparação. Se uma vez que eu pecando, eu sinto um vazio, um peso, uma tristeza, um abandono, um distanciamento tão grande de Deus, imagina todos os pecados juntos reunidos. Então, a Bíblia nos diz que o Senhor se transformou em maldição em nosso lugar. Isso leva eu e você a fazer uma reflexão na nossa vida cristã, de nós fugirmos do pecado. Poxa vida, Jesus se entregou dessa forma, então eu não posso ir por esse caminho. Jesus já fez isso por mim, suou sangue, foi para o Getsêmani, passou tudo isso, para que eu não passasse. Então por que eu vou procurar o pecado? Essa é uma reflexão a ser feita. Como o pecado é uma maldição. Como pecar é uma maldição. Nos afasta dos amigos, nos afasta de Deus, nos afasta da ceia do Senhor. Imagina você não poder tomar a ceia do Senhor com prazer. Tem coisa mais terrível, né? E o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, dizendo sobre Jesus, ali no Getsêmani, levando os nossos pecados, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, estava sendo feito pecado por nós. Segunda carta de Coríntios 5:21. Quer dizer, Jesus não conheceu o pecado, ele não viveu o pecado, mas todos os pecados caíram sobre ele. Por isso que Deus o abandonou e deixou ele só. Devemos perceber na agonia do nosso Senhor no jardim de Getsêmani o quão terrível é o pecado. Quão triste
é pecarmos contra o Senhor. Quando a gente olha esse quadro no Getsemane, nós temos que olhar e dizer: o pecado realmente é coisa terrível. Onde é que ele está? Está aqui. Então eu vou passar do outro lado. Vamos fugir dele. Porque Jesus aceitou tudo isso, porque te ama de tal maneira, me ama de tal maneira, nos ama de tal maneira, que passou por tudo isso, para que eu e você fôssemos chamados de filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, que esse quadro do Getsemane, essas memórias do Getsemane, possa produzir na minha e na sua vida um sentimento santificador. É como eu digo, você tem que olhar alguns quadros nos textos bíblicos e você fazer reflexão. Por exemplo, quando você vê o quadro do trono de Deus, qual é a reflexão? Além do poderio da glória, a sua pequenez, a minha pequenez. Quando você vê o quadro da glória de Deus, do poder, do trono de Deus na Bíblia, como está lá em Ezequiel, como está lá em Daniel, como está lá em Zacarias, como está em Isaías, como está em Apocalipse, nós temos que fazer uma reflexão de quão pequeno nós somos e por que Deus nos amou de tal maneira. E o mais maravilhoso ainda, que a Bíblia diz lá em Isaías, que ele mesmo estando num trono de glória, aonde é que Deus habita? Num coração quebrantado, humilde e contrito. O que é isso, irmão? Um Deus que está num trono de glória, mas ele procura um coração humilde, quebrantado e contrito. Aí ele mora lá em Senador Camará, ele mora lá na Vila Aliança, ele mora lá na Vila Vintém, ele mora lá. Aonde tem um coração quebrantado, contrito, arrependido, esse Deus de trono e glória está morando ali dentro. Que esse quadro produza em mim e você, que essas memórias do Getsemane, um sentimento de buscar mais e mais o Senhor, de amá-lo mais e mais, de servir mais e mais. É mais ou menos assim: você tem raiva de alguém, não gosta de alguém, não liga para alguém, daqui a pouco você fica sabendo que foi essa pessoa que providenciou um emprego para você. Ué, mas ele? Pensei que ele não gostava de mim. Aí você fica sabendo que ele enviou uma oferta especial para você, na sua dificuldade. Aí você fala: mas o que é isso? Foi ele que fez isso? Foi ele que te deixou um presente lá na sua casa para você, você não sabia que era ele? Você está entendendo? Quando você descobre isso, o que você vai fazer? Você vai ser muito grato a essa pessoa. Então, quando a gente descobre o que Jesus fez no Getsemane por nós, que isso tudo era por minha culpa, pela sua culpa, pela nossa culpa, a culpa da humanidade, nós temos que gerar em nós, pelo poder do Espírito Santo, um efeito grandioso de ter prazer de servir ao Senhor na casa de Deus. Sabe por que nós estamos cheios de crentes dentro da igreja fazendo as coisas de qualquer jeito? Um mau gosto tremendo, uma falta de vontade tremenda dentro da casa do Senhor, é fazendo confusão, é rebelião, é fofoca, uma má vontade de estar na casa de Deus. Sabe por quê? São pessoas que não pegam um texto desse para mastigar ele e entender por que Jesus está no Getsemane, suando sangue, passando pavor, passando angústia, passando tristeza, abandonou o seu trono, não precisava disso. É por sua causa, é por minha causa. Se nós entendermos isso, os crentes que são alegres dentro da casa de Deus, mesmo na hora das lutas, das tribulações, são crentes que entendem isso. Aquele crente que faz as coisas de Deus com prazer, com alegria, são crentes que entendem isso. Aqueles obreiros que fazem as coisas de Deus, esses dias eu estava tratando, Osava, um obreiro, estava reclamando porque eu fiz a transferência dele e tal. Falei: veio para uma igreja muito boa,
Você vê a igreja, você fala, pastor, me põe lá amanhã. Aí reclamando, não, mas eu fui desfavorecido. Irmão, pus ele num lugar especialíssimo. Só que ele não sabe que durante 1 ano e meio, eu segurei ele lá na igreja, com a igreja mandando um WhatsApp para mim, para Maria Cláudia, direto, para tirar ele de lá, que eles não aguentavam ele, e eu segurando e orando e falando, Senhor, reverte o quadro, dá uma oportunidade. Será que se ele souber disso, vai ser grato? Segundo lugar, o que nós aprendemos nesse texto? Nós observamos qual o exemplo que o nosso Senhor nos deixou acerca da importância da oração nos tempos de angústia. Irmãos, nesse texto, Jesus nos ensina que no tempo de angústia, não tem outra coisa melhor a fazer do que ir para a casa do Senhor orar e buscar o Senhor em oração. Você está passando luta, angústia, o que eu faço, pastor? Oração. Mas pastor, não tem outra coisa, outro caminho? Oração. Por que os salmistas escreveram os salmos? Por causa da hora da angústia. Davi escreve o Salmo 51 para quê? Para confessar o seu pecado e pedir perdão ao Senhor. E escreve o Salmo 32 confessando o pecado e clamando ao Senhor. Escreve o Salmo 3 porque ele está no deserto, porque o seu filho o expulsou da cidade de Jerusalém. Sanaqueribe cercou Jerusalém, mandou uma carta desaforada para Ezequias. Ezequias pegou a carta e foi para onde? Para o templo orar, ainda pediu para o profeta Isaías vir ajudar ele em oração. Irmãos, diante de agonias, de aflições, e não espere, irmãos, eu fico ouvindo muito economistas, analistas, políticos, não sei o quê, eles estão esperando o mundo, o mundo está em crise, estamos vivendo em crise, eu vou ler alguns livros de teologia, Então, diante das crises que estamos vivendo, crise ecológica, crise do petróleo, crise disso, irmãos, o mundo, toda a vida viveu em crise. O Brasil, desde 1500 é crise. O mundo só vive em crise. O que fazer em tempo de angústia, de crise, de lutas, das aflições? Orar ao Senhor. A Bíblia diz que tendo Jesus cantado, saiu para onde? Para o Monte das Oliveiras. Para quê? Para orar. Tem um texto, em outros evangelhos, diz que ele tendo cantado, saiu para orar. Aqui diz, e tendo ele cantado, saiu para o Monte das Oliveiras. Para orar. O que nós aprendemos nesse texto, em segundo lugar, é que na hora da aflição, leve essa aflição para o Senhor. É Ele que vai tomar essa aflição. É Ele que vai entrar nessa sua batalha, sabe por quê? Porque Ele conheceu o Getsêmani. Ele suou sangue, Ele conheceu a cruz. Aonde tem um que está sofrendo, Jesus conhece, porque Ele sofreu também. Então Ele conhece. Aonde tem um sofrendo, tem um no Getsêmani. Então, se está no Getsêmani, Jesus conhece. Opa, aquele ali está no Getsêmani. Aonde tem um sofrendo, tem um passando pela cruz. Aí Jesus diz, não, esse cruz eu conheço, então eu vou com ele também. Não tem ninguém para te compreender melhor e te socorrer e te dar a solução do que Jesus. E só vai encontrar Ele na oração. Esse texto te ensina que na hora da aflição, não murmure da igreja, não murmure do pastor, não murmure do departamento, não murmure de não sei quem. Oração. Fale com Jesus em oração, porque Ele vai te ouvir, mas melhor do que te ouvir, Ele vai resolver. Porque ouvir eu posso até te ouvir, mas resolver é meio difícil.
Agora o Senhor não, Ele ouve e Ele resolve. Ele ouve e Ele soluciona. Ele ouve e Ele responde. Ele ouve e dá o caminho. Ele ouve e dá a solução. Ele ouve e Ele cura. Ele ouve e liberta. Ele ouve e faz o milagre. Ah, pastor, mas eu já tenho orado um tempo. Continua orando. Aqui, Jesus aqui no pavor da oração. Olha Jesus aqui suando sangue. Eu já suei sangue? Não, até hoje não. Você já suou sangue? E não vai suar. Porque ninguém vai passar o que Jesus passou. Então, a Bíblia lá em Tiago 5,13 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Pula da ponte Rio-Niterói. É isso que está escrito? Está alguém entre vós sofrendo? Use drogas. Está alguém entre vós sofrendo? Xingue todo mundo que está na sua frente. Está alguém entre vós sofrendo? Difame, fale mal do pastor, da igreja, é isso que está escrito? Não. Tiago 5,13 diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Ore. A oração é o caminho da sua vitória. Sanaqueribe cercou Jerusalém com 185 mil homens. A cidade estava cercada e ia ser destruída, porque eles já tinham destruído lá em cima Samaria. A única solução que Ezequias encontrou é pegar a carta. A Bíblia diz que ele pôs debaixo do joelho e clamou ao Senhor. O profeta chegou e disse: aquele que está lá em cima está dando risada, porque essa noite todos eles vão ser destruídos. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor passou por ali e 185 mil foram mortos. Amados, seja qual for o tamanho do gigante, da muralha, leve para o Senhor. Eu não estou dando conta de orar, fique lá quietinho, ajoelhado. Muitas vezes eu chego aqui na igreja, eu não dou conta de orar não. Muitas vezes eu chego ali na igreja primitiva na terça-feira para oração. Às vezes vem só porque sou pastor. Se não fosse pastor, não estava ali. Mas vem, graças a Deus. Chego ali, ajoelho, irmão, não tem uma palavra. Aí eu abro o salmo e fico lendo os salmos. Senhor, toma os salmos aqui como minha palavra de oração. Mas daqui a pouco o Espírito Santo começa a mexer, solucionar. Primeiro que ele já te renova dali, você já sai dali falando: onde é que tem luta e tribulação que eu estou atrás para mim? Em terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto o exemplo de Jesus de obediência e submissão à vontade de Deus. O problema meu e seu, irmãos, é que muitas vezes nós queremos fazer a vontade nossa. Não precisa levantar as mãos, mas responde para você mesmo. Quantas vezes você tomou decisões suas só sem consultar o Senhor e deu com a cara nas paredes? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que é todo mundo aqui. Quantas vezes você levou a sua causa para o Senhor e pediu a vontade de Deus, a direção de Deus na sua vida, e você foi obediente, mesmo não querendo, e você alcançou a vitória? Todas as vezes que eu tomei decisões, não me submetendo à vontade de Deus, foi vergonha, tristeza, desespero, vazio. Aí você tem que voltar: Senhor, me perdoa, me ajuda agora. Aí o Senhor é misericordioso, Ele vai, estende a mão e nos socorre. Jesus disse: não seja feito, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O Senhor ficou calado. Aí ele já entendeu. Deus não respondeu, ficou caladinho. Tá bom. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amados, as melhores vitórias que eu obtive na minha vida foram
Todas elas que vieram da vontade de Deus. Todas as que vieram da minha vontade foi tristeza e terrível. E as coisas de Deus, elas brotam do nada. De repente, segue aqui. E quantas vezes você já teve experiência? Senhor, está tão facinho aqui, é isso aqui, tal, tal. Só o Senhor fazer isso aqui. Era o que estava facinho para Moisés. Era só ele assumir o trono e libertar o povo. Deus falou, não, tem um outro caminho para você. Mas qual é? O deserto. Mas como? 40 anos. Que isso? Aí passou 40 anos. Não, eu agora não dou mais conta. Não, agora que está pronto. Volta lá. Você vai libertar o povo. Paulo diz, Senhor, afasta de mim esse espinho. As pessoas ficam estudando. Que espinho na carne era de Paulo? Ah, era os olhos, ele tinha um problema nas vistas. Ah, era não sei o quê. Irmãos, a Bíblia diz, espinho na carne, e não definiu. Por quê? Ali é o mistério de Deus. Cada um de nós temos um espinho. E esse espinho, às vezes nós vamos orar, o Senhor pode até tirar, mas muitas vezes o Senhor vai falar assim, a minha graça te basta. É esse espinho aí que vai te levar para o céu. Então, tá bom. Tem lutas que o Senhor vai nos dar vitória, mas tem outras que Ele vai deixar. É o espinho para nos conduzir para a eternidade, nos conduzir para o céu. Se Ele tirar aquele espinho, a gente perde a salvação. Passa de mim esse cálice, mas contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Amados, não tenha medo de andar na vontade de Deus. Vai ser a melhor coisa para a sua vida. No primeiro momento você se assusta. Lá na frente você olha para trás e diz, ainda bem, Senhor, ainda bem. Irmãos, que nós possamos orar diariamente, né? Diariamente, para que o Senhor cumpra a sua vontade na nossa vida. Pode ter certeza que quando a vontade de Deus é realizada na minha e na sua vida, o nome do Senhor é glorificado, vidas que estão à nossa volta é abençoado. Quando nós fazemos a nossa vontade, o nome de Deus é envergonhado, e quem está à nossa volta ainda respiga desgraça e miséria neles. Mas quando fazemos a vontade do Senhor, o nome dele é glorificado e quem está à nossa volta é abençoado. E por último, nós aprendemos também que mesmo sendo homens e mulheres de Deus, somos cheios de fraquezas e falhas. Por isso ninguém deve se exaltar. Pastor presidente não pode se exaltar, cantor não pode se exaltar, ninguém pode se exaltar de nada, irmão. Porque todos nós temos as nossas fraquezas. Aqui diz que os discípulos, Pedro, Tiago e João, meu irmão, esses aqui são os melhores crentes que pode existir, ué. Pedro, Tiago e João, só isso. Mas Jesus lá, suando sangue, Jesus em pavor, em agonia, e com a cara no pó, e orou uma vez, e orou duas, e orou três. O que eles estavam fazendo? Cansados e dormindo. Será que Jesus não estava cansado, não estava com sono? Será que era só eles? Isso nos ensina que nós somos pequenos, irmãos, que nós somos fracos, somos cheios de falhas, e isso nos ensina que se somos fracos, cheios de falhas, nos agarremos cada vez mais com o Senhor para obtermos as vitórias e as bênçãos. Mas o mais maravilhoso é que Jesus não chegou e esculachou eles não. Jesus disse, meus filhos, vigiai e orai. A recomendação que Jesus disse para eles foi, vigia e ora. Vigia e ora. Não adianta a gente só orar. Eu conheço muitos crentes da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é cheio de crente que ora, mas que não vigia. Mas tem muito crente de oração na Assembleia de Deus, mas que também não vigia. Ora, mas vigilância zero. Aí não adianta. Você ora para vencer o inimigo, mas aí deixa a porta aberta, deixa a janela aberta,
deixa os portões da cidade abertos, tem valor nenhum. Vigiai e orai, para que não caieis em tentação. Isso nos ensina, irmãos, que nós não somos super crentes, não existe super crente, não existe super pastor. Todos nós temos as nossas fraquezas e falhas, e eu e você dependemos desse Jesus que suou sangue no Getsêmani por mim e por você. Caminho da minha e da sua vitória é recorrermos a Ele. Caminho da minha e da sua vitória é estar aos pés dEle, é depender dEle como a criança depende do pai.